Fala pessoal, aqui é o Johnny e hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o que é a Confederação Galáctica de forma simples, tá? Primeiro, a nossa galáxia, né, a gente pode dizer que ela é dividida territorialmente, tá? Basicamente, né, gente, não é de forma absoluta, mas a nossa galáxia ela é dividida ali em aglomerados estelares, tá? E esses aglomerados estelares, por sua vez, são subdivididos em sistemas solares. Obviamente, na física, na astronomia, sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem considerar aí da ciência mais tradicional, não é dividido dessa forma, exatamente. Porém, eu estou usando aqui uma divisão mais simples, mais básica, para que a gente consiga entender o restante do assunto, tá? Na verdade, isso não tem nada a ver, não importa como é dividido, mas a gente só precisa passar por isso para ter uma breve noção do assunto, tá? Então, considerando aqui que o nosso sistema solar, né, um sistema solar aqui, o nosso, ele junto com outros, ele forma um aglomerado estelar. Esse aglomerado estelar, quando se junta com outros, forma uma galáxia, tá? Basicamente. Então a gente pode dizer que se a nossa galáxia fosse um país, por exemplo, né, os aglomerados estelares seriam como os estados desse país e os sistemas solares seriam como se fossem as cidades. Tá? É simples a comparação, né? Segundo o Ra, na Lei do Uno, né, os livros da Lei do Uno, lá da época de 1980 e alguma coisa, a nossa galáxia ela possui mais ou menos 250 bilhões com B de bola, tá? 250 bilhões de sistemas solares. Ok, esse é um parâmetro. Agora um segundo parâmetro, tá? Segundo os informantes, né, que eu já expliquei aqui para vocês no canal quem são e tudo mais, nosso aglomerado estelar, ele possui 53 sistemas solares. Então, se a gente considerar esses dados, né, desses dois parâmetros, para a gente ter uma noção, basicamente, da estrutura da nossa galáxia, né, considerando que a nossa galáxia tem 250 bilhões de sistemas solares e o nosso aglomerado estelar tem 53 sistemas solares, se todos os aglomerados estelares fossem iguais ao nosso, que não são, tá, nem de perto, mas vamos considerar aqui uma comparação básica, se todos os aglomerados estelares fossem iguais ao nosso, a nossa galáxia teria em média 5 bilhões de aglomerados estelares, tá? Cada um com 53 sistemas solares, tá? Porque o nosso aglomerado estelar, como eu falei, ele possui 53 sistemas solares contando com o nosso, tá? Então o nosso mais 52. E aí se a gente fosse subdividir toda a galáxia em aglomerados estelares, se fossem, né, do mesmo tamanho que o nosso, aí a nossa galáxia teria, então, em teoria, 5 bilhões de aglomerados estelares. Mas como eu falei, não é bem assim, isso é só pra gente ter uma noção, tá? Enfim, a nossa galáxia inteira, né, quem então administra todo esse espaço? A nossa galáxia inteira ela é administrada por um conjunto de federações maiores. Mas vamos entender isso aqui. Conjunto de federações. Maiores eu vou explicar em outras aulas, outros vídeos aqui no YouTube, qual que é a diferença das federações maiores para as federações menores, tá? Mas basicamente, a nossa galáxia então é administrada por um conjunto de federações e é por esse motivo que eu particularmente, tá? Não sei se é por esse motivo que outras pessoas utilizam esse termo, mas eu particularmente, por isso que chamo esse conjunto de federações que administram a nossa galáxia genericamente de Confederação Galáctica, tá? Então, a Confederação Galáctica ela é formada por diversas federações. Ok, mas o que é uma federação, então? Né, uma federação extraterrestre, no caso? As federações, elas são conjuntos de grupos de seres. Porque não são apenas grupos, né? São conjuntos de grupos. Porque é basicamente assim que eu subdivido, tá? Os indivíduos, né, ou quaisquer indivíduos que sejam, se reúnem e formam um grupo, né, um grupo de indivíduos. Esses grupos se reúnem por uma agenda em comum e aí se torna uma federação, entendeu? Então uma federação ela é um conjunto de vários grupos, né? E basicamente uma federação extraterrestre ou enfim, ela é basicamente um lobby, né? Um lobby de interesse, ou seja, grupos que possuem interesses em comum, né? Uma agenda em comum, fazem um acordo para trabalhar juntos e assim formam uma federação. Então, é basicamente isso. E aí, além disso, uma confederação seria então um conjunto de federações. E federações são conjuntos de grupos. Entenderam? Então é mais ou menos isso, tá, gente? E aí a nossa galáxia então é
administrada, né, pela Confederação Galáctica. Eu estou ainda bem genérico aqui no assunto, porque eu estou introduzindo o assunto para vocês, mas vocês vão entender melhor detalhes sobre isso mais para frente. Mas enfim, a Confederação Galáctica administra a nossa galáxia, mas acima, né, acima da Confederação Galáctica, a gente pode dizer que tem uma camada de poder. A gente pode dizer assim, de uma forma simples, que existem 24 seres também, tá? Os quais são chamados de os 24 Guardiões. Eles estão ali numa camada acima da Confederação Galáctica. Ou seja, quem administra, na verdade, são os 24 Guardiões. Porém, existem ali certas diferenças entre esses 24 Guardiões e os seres da Confederação Galáctica, enfim. Uma hora a gente entra em mais detalhes sobre esse assunto. Tá? Mas é basicamente isso. Então, a Confederação Galáctica, um conjunto de diversas federações que administram a nossa galáxia, né, a Via Láctea, e acima deles estão os 24 Guardiões. Tá? De forma genérica, aqui a gente chama de Guardiões. E essa turma toda, eles administram as questões aqui da nossa galáxia, enfim, né, em geral, porém também administra suas relações com outras galáxias também, tá? Então eles meio que representam a nossa galáxia, enfim, alguma coisa nesse sentido, tá? Agora eu queria deixar algumas observações aqui para vocês, tá? Nos próximos vídeos aí talvez a gente entre em mais detalhes, mas apesar da Confederação Galáctica e dos 24 Guardiões poderem ser considerados, entre aspas, assim, mais positivos, não é bem assim, tá, gente? Eles não são salvadores, não são os protetores, nada disso, assim, da galáxia. A gente pode dizer assim que eles são apenas administradores da neutralidade das experiências da nossa galáxia, tá? Depois, quando a gente entender melhor qual a diferença de federações maiores para federações menores, a gente vai entrar em densidades conscienciais, diferença de extraterrestres para extradimensionais, enfim. Aí vocês vão entender isso melhor, tá? Um outro recado que eu queria deixar para vocês é que a Confederação Galáctica, ao qual eu me refiro aqui, ela de nada tem a ver com a tal de Federação Galáctica, tá? Esse termo aí que não é confederação, mas é Federação Galáctica, né? Que o pessoal usa por aí. Então a Confederação Galáctica, da qual eu me refiro aqui, nada tem a ver com isso daí, tá? E nem com outros grupos extraterrestres aí que sejam populares aí na internet, né? Que são usados para disseminar um monte de desinformação por aí, né? Enfim. Não vou entrar muito em detalhes sobre esses assuntos, porém eu só precisava deixar isso claro aqui para vocês não confundirem, tá? Bom, pessoal, por hoje era isso. Um vídeo breve, vou tentar ser o mais sucinto possível, o mais simples possível nesses vídeos agora. E então deixa o like, compartilhe o vídeo, tá? É importante que você compartilhe o vídeo nos seus grupos de Telegram, nos seus grupos de Facebook, enfim. Em grupos que você sabe que as pessoas já estão consumindo esse tipo de conteúdo, porque eu acredito que eu possa trazer algumas informações aí que vão esclarecer um pouco melhor essas questões, tá? Então deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, lembra também de conferir a descrição do vídeo, tá? Tem alguns links importantes ali. E obrigado, eu sou o Johnny da Futurologia Brasil e até o próximo vídeo.